Shabbat Shalom para aqueles que estarão nos assistindo e ouvindo a partir de agora, né? A nossa Parashá se encontra, Parashá Vayet Hanan, e supliquei, se encontra em Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, até o capítulo 7, verso 11. A Haftará, né, que foi cantada aqui agora, se encontra em Isaías, capítulo 40, verso 1 a 26. E a Brit Hadashah se encontra em João, capítulo 6, verso 1 ao 71. Né? E como eu disse, fica para a nossa reflexão. Os 10 mandamentos e o Shema são a base da Torá? Deixa eu ver. Deu. Esse é um Shabat muito especial, Shabat Nahamu, sábado da consolação. Após o Tish B'Av, tem-se uma sequência de 7 sábados até a festa de Rosh Hashanah. Isso nos ensina que podemos e devemos enfrentar nossas derrotas com pensamentos de fé e esperança. Só com essa frase eu já me sinto realizado. Meus irmãos, nós precisamos de entender isso. O nosso momento de adversidade não é para nos enfiar dentro de um buraco. Não é para nós sairmos correndo, nos escondermos. Mas antes, pelo contrário. Nós reconhecemos a nossa adversidade, a nossa dificuldade, mas olhamos para o alto, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para um Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, e que esses pedidos nossos, por maiores que sejam para nós, é praticamente nada diante do poder e da grandeza dele. A única coisa que nós precisamos saber é se está no tempo dele e se é a vontade dele. Só isso. Apresente o seu pedido, confiando que está na vontade do Senhor e que está no tempo do Senhor. Se você tem dúvida, quase que não compensa nem fazer. Mas se você está certo de que o desejo do seu coração está encaixado na vontade de Deus, tenha perseverança. Não faça um pedido, 2, 3, o Senhor não me ouviu. Esse que nós vamos falar dele aqui hoje, aguardou 40 anos depois de um chamado do Senhor. E nós fazemos um pedido de manhã e já queremos ser atendidos de tarde. Calma, meu irmão. Tenha paciência. Persevere. Lembre, não é por um acaso. Tish B'Av é marcado por várias situações difíceis para a nação de Israel. Mas nenhuma dessas tragédias, nem mesmo um holocausto, foi capaz de dar cabo dessa nação. Porque há um que não dormita. Há um que guarda aqueles muros e que seu olhar está estendido dia e noite. Isso. O relacionamento com Deus e o conhecimento da Torá, além de ensinar e preparar o homem para a vida, mostra-lhe uma realidade espiritual que abre portas para a vida eterna. Meus irmãos, se nós não buscarmos esse relacionamento com Deus, essa vida com Deus, nós não vamos entender, muitas vezes, o propósito dele para a nossa vida. E a Torá, o grande problema é que quando nós falamos em Torá, a nossa impressão é que nós estamos tratando só com leis. Tira esse pensamento da sua cabeça. Abra sua mente nesta manhã. Se ela estava limitada a este pensamento de que Torá é igual, significa lei. Torá significa instrução.
Ali nós encontramos aquilo que nós necessitamos para conhecermos o nosso Deus, para nos relacionarmos com Ele, para caminharmos na presença dEle e para agradarmos a Ele com as nossas atitudes, né, com os nossos pensamentos e com as nossas obras. Muitos vivem hoje dependentes de tranquilizantes e ajudas de psicólogos e psiquiatras, justamente por falta de equilíbrio emocional, paz interior e discernimento espiritual. Meus irmãos, eu acho que nunca uma geração teve tão dependente de remédios quanto essa que nós vivemos. Mal você acaba uma caixa, você já vai no médico e fala, me dá outro, que esse ali não valeu nada. Mas porque talvez o seu problema não é físico. O seu problema é espiritual. É de voltar para Deus. É de buscar uma resposta dEle, de buscar uma solução dEle para a sua vida. Muitas vezes é uma brecha que foi aberta e o inimigo também está tendo acesso a essa área emocional da sua vida, te amarrando, te prendendo, dificultando a sua caminhada, porque sabe que se te deixar livre, você vai caminhar na presença desse Deus. Abra os seus olhos, meu irmão. Abra os seus olhos, principalmente espirituais. Não somos contra ninguém tomar remédio. Há uma visita a um psicólogo, psiquiatra, um acompanhamento. Não somos contra nada disso. Mas vá na certeza de que o seu problema está relacionado a esse profissional da área. Porque se for espiritual, dificilmente ele vai poder te ajudar. A não ser que você encontre os da casa aqui. Claro, tem muitos psicólogos e psiquiatras, né, que exercem a sua profissão pautados nos princípios da palavra de Deus. Na Haftará, o profeta Isaías nos mostra uma realidade. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Por mais que o profeta Isaías fale dessa maneira, ao mesmo tempo ele nos enche de esperança. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E nos revela quem é o Deus que fará essas coisas. Acaso não sabes? Porventura não ouvis? Não vos tem anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar. Glória a Deus mesmo. Irmãos, enquanto tem cientistas aí até hoje questionando se a Terra é redonda, Isaías já definiu a situação. Ele está assentado sobre o globo da Terra. E ele tem o controle de tudo nas suas mãos, para fazer dessa terra a sua habitação. Meus irmãos, neste momento ele está aqui conosco. Amém? Eu não sei se ele ouviu de tão baixinho que foi esse amém, mas ele está aqui conosco. Amém. E ele desafia: a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o santo. Essa é a Haftará de hoje. Nos momentos de adversidades, tristezas e enfermidades,
Devemos exercer a nossa fé e esperança de que Deus está atento a tudo e é nosso socorro bem presente. Nem sempre Deus precisa intervir diretamente, mas através da nossa força interior e confiança, Ele se manifesta e somos confortados. Ah, meu irmão, um dos nossos problemas é esse. Nós queremos e precisamos de ver alguma coisa. E a explicação que nós temos dentro da palavra de Deus para nós a respeito de fé, o que está escrito? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acredita. E por que você insiste tanto em ver o barulho das asas do anjo, ver um anjo voando dentro da sua casa? A sua fé, meu irmão, a sua perseverança, a sua paciência vai fazer a diferença e Deus vai agir através de você. Através de um passo de fé, através de você lançar a semente. Não, mas os crentes de hoje querem ir no pomar. É só colher. Não acha que tem que plantar nada, não tem que fazer nada. É viver pela fé. Você que não pega a sua sementinha e lança na terra para Deus dar sol e chuva e fazê-la crescer e prosperar, não. Aí sim você vai colher os frutos. Agora, tem horas que você está tão cansado, e Deus reconhece o nosso cansaço. Ele sabe que esse deserto aqui não é fácil. Que pela graça, pela misericórdia dEle, alguma coisa Ele nos dá pronto. Mas isso é pela bondade dEle. Meus irmãos, preste atenção nessa frase. Deus sempre tem um oásis para nós. Deus sempre tem um oásis para nós. O problema é que às vezes nós não queremos perseverar, ou achamos que não damos conta de dar mais um passo, e ficamos parados onde estamos. Com isso nós não chegamos no oásis que Deus tem para nós. E às vezes está tão pertinho, é alguns passos a mais. É onde a nossa fé muitas vezes está sendo testada, a nossa perseverança, a nossa paciência. Por mais difícil que seja a sua situação nesta manhã, creia que Deus tem um oásis para você. Amém? Os rabinos dizem que a porção de hoje poderia ser um resumo de todo o conceito da Torá. Por quê? Nela nós encontramos o Shema. O que é o Shema? O Shema é a base da oração judaica, feita pelo menos 3 vezes ao dia. Contém as primeiras palavras que se deve aprender e as últimas a serem pronunciadas. Nela se afirma que Deus é único e é o nosso Deus. Coisa linda, meu irmão. Cadê o Arnaldo? Está dando uma madeira. Aproveita e fala para ela, recita o Shema. Responsabilidade dos pais. Ensina tudo quanto há para os filhos. Dá o celular para os filhos aprender tudo que tiver lá. Mas não tem tempo ou não tem a preocupação de parar um momento e falar, meu filho, tem uma oração aqui que ele vai te ajudar a sua vida inteira. Busque esse Deus na linguagem que a sua criança estiver. Se você estiver com o desejo de passar esse ensinamento, não preocupe, que o Espírito Santo sela essas palavras no coração dela. E no momento certo, ele traz à tona. Agora, se nós não tivermos essa responsabilidade, esse entendimento, que é função nossa, inculcar, nada vai acontecer. Como eu disse ali, até os 7 anos, recebe mamadeira, amor, carinho, abraço. Depois dos 7 anos, já começa os coleguinhas da escola, papapá.
adolescência. Mas se tem esses princípios, esses fundamentos, por mais que tenha que fazer uma decisão, se quiser, pode fazer a decisão correta. É livre-arbítrio. Aí já não é responsabilidade sua mais. Entende aqui agora por que o bar mitzvah? Princípios, meu irmão. E nós temos dificuldade. Por quê? Os princípios, muitas vezes, dão trabalho. Porque nós temos que fazer algo, nós temos que pensar. E quando nós pegamos a coisa pronta, uma frase, não matarás, não furtarás, pronto, já está definido. Qual que é o nosso papel? É só não pegar o revólver. Tem muita gente aqui que acha, esse mandamento eu estou livre. Será? Será? Daqui a pouco nós vamos ver. Mezuzá, devemos afixar nos umbrais de nossa casa. Ela nos lembra, ao entrar e sair de nossa casa, da responsabilidade de guardarmos a palavra de Deus. Meu irmão, não tem como. O problema é que, se você não pega o princípio, você faz disso tudo uma religião. Tudo vira religião. A mezuzá vira amuleto. Tem gente que já me pediu, pastor, vai lá em casa que eu acho que a minha mezuzá está vencida. Tem que ungir ela de novo. Falei, mas não tem prazo de validade, não. Porque ela tem que estar dentro do seu coração, na sua mente. Isso ali é só para você lembrar. Mas também tem uns que tem ela no umbral lá e não resolve nada. Que passa igual pedra. Para lá, para lá, para lá e para cá. Não faz diferença. Então não é o simbolismo, é o coração. É a mente. Enquanto não entendermos esses princípios no nosso coração, não vai fazer diferença. Tefilim, o uso do talite como chale de oração, nos lembrando que os nossos passos devem estar dentro da palavra de Deus e que nossos olhos não devem se desviar. Nossa, meu irmão. Só por isso aí, se você não usa, você devia ter vontade de usar o talite. Sabe por quê? Olha para você ver. Quando eu faço isso, quando eu faço o uso dele como um chale de oração, olha, além dos meus olhos estarem fixos, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Não tem como se desviar. E ao mesmo tempo eu lembro que os meus passos estão debaixo dessa cobertura da palavra de Deus. Se quiser, você pode usar como um adorno. É chique ir na sinagoga, colocar um talite. Eu vou comprar um trem desse para mim, Mineiro mesmo, né? Compra pão de queijo. Pão de queijo, pelo menos você come. Mas isso aqui, essa obra, essa ferramenta de Deus para a nossa vida, para nos ajudar nessa caminhada. Qual que é o nosso problema, irmão? Eu posso estar orando aqui, mas, nossa, eu vejo a galeria, será que já começou o jogo lá? Vejo quem está aqui. Para o judeu, é um mandamento o uso do talite. O gentio enxertado também pode e deve usar, desfrutando dessa graça e dessa misericórdia de Deus através do enxerto. Principalmente, a responsabilidade do pai como sacerdote sobre sua família, ensinando aos filhos os princípios da Torá e os valores de uma religião e família que darão a base à vida de um jovem na sua caminhada. Meu irmão, se você ensinou esses princípios, pode passar o tempo que for, e no momento certo, esses princípios voltarão à mente, ao coração, porque o Espírito Santo se encarrega. Se a semente está lá dentro, né, nós já temos adolescentes aqui.
Nós fizemos o bar mitzvah. Esses dias mesmo, né, liguei para os irmãos aí, tentando atualizar o cadastro. Aí liguei para um, tal, fez o bar mitzvah aqui. Ah, pastor, já viu, né? Agora eu estou meio parado. Eu falei, peraí, como é que é? Traduz isso para mim. Ah, eu dei um tempo, sabe? Agora eu não vou lá por enquanto, não. Aqui, mas você não preocupa, não. Porque o meu pai faz o Shabat lá na sexta-feira, né? Aí sempre que dá, eu assisto lá um pouquinho, eu participo. Meu irmão, se a palavra não estiver no coração, se ela estiver só aqui, ela continua lá no lugarzinho que você deixar a Bíblia. Mas nós temos muito assunto para hoje. Os 10 mandamentos, que constituem o alicerce dos demais estatutos e juízos, que nos ordena a Torá como condição de sobreviver divina e honradamente. A Torá faz da nossa vida um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um verdadeiro jovem, um verdadeiro adolescente. Se você busca o entendimento, os princípios da Torá para a sua vida, seja adolescente com 13 anos, você se separa desse mundo. Você não se contamina com as coisas deste mundo. Pode continuar sofrendo as mesmas tentações, porque o adversário está no papel dele. Tentar é com ele mesmo. Mas a opção de ceder ou não é nossa. E nós só saberemos fazer a escolha correta se nós tivermos, através da palavra de Deus, o princípio da sabedoria e o temor do Senhor. Vamos conhecer mais um pouco dessa porção. Mas antes, por que devemos estudar a Torá? Talvez essa seja a grande pergunta para você nesta manhã. Talvez você veio aqui só para ouvir essa pergunta. Por que eu vou lá no sábado de manhã? Para domingo eu ficar livre? Para bater meu cartão? Para eles não me ligarem durante a semana? Por que devemos estudar a Torá? Porque ela é base para a nossa vida. É ela que direciona os nossos passos. Verso 23. E supliquei a Deus naquele tempo, dizendo: Tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e mão forte. Que Deus há nos céus e na terra, que faças como tuas obras e teus feitos extraordinários. E Deus irou-se comigo por vossa causa, e não me escutou e disse: basta. Meus irmãos, mais uma vez, estava lendo esse texto, como esse basta deve ter doído no coração de Moisés. Puxa vida, depois de todo esse tempo, Senhor, depois de tudo que eu passei, o Senhor vai fazer isso comigo? Sempre a culpa é de Deus, né? Aos nossos olhos. Nós somos inocentes, não fizemos nada. Ele não desobedeceu lá, não. No momento que ele não podia desobedecer. Se nós não entendermos isso, nós achamos que Deus é mau. Entenda um pouquinho essa situação de Deus agora nesse diálogo com Moisés. Deus fala: eu vou tirar esse povo do Egito. Eu vou fazer deste povo uma nação forte, uma nação sacerdotal. Deus não está levantando simplesmente, separou um pedacinho de terra lá e, vou fazer mais um povo aqui, quem sabe vai dar certo. Não, Deus tinha planos definidos. Esta nação
que está no meu coração. Eu amo. Não importa a quantidade. Não estou olhando se eles têm posses materiais, condição financeira ou não. Não estou olhando quantidade. Eu só olho uma coisa: se eles confiarem em mim, eu vou fazer neles e através deles tudo o que eu tiver que fazer. E Deus inicia levantando um sacerdote, um profeta, alguém para conduzir, alguém para direcionar. E este homem, neste contexto, ele não podia falhar, porque tudo que Deus estava realizando era para ser exemplo. E seja o líder, ou seja a ovelha, ele tem que entender que os seus desvios, os seus pecados, têm consequências. É difícil a gente trabalhar com isso na nossa mente. Por quê? Deus é amor. Deus é justo, meu irmão. Através do amor dele, ele é justo. Ele confia que nós vamos arrepender, que vai haver uma techuvá, que vai haver um retorno, que nós vamos olhar para ele novamente, que nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos mudar de direção, nós vamos mudar de pensamento, vamos mudar de atitude. E vamos prosseguir na nossa caminhada com ele, na nossa aliança com ele. Porque há um pacto estabelecido. Há um pacto. E o salmista diz que nele não há sombra de variação. Ele continua o mesmo. Nós é que fraquejamos. Nós é que não confessamos. A intimidade de Moisés com Deus não o impediu de receber um não de Deus. Precisamos entender que Ele sabe o que é melhor para nós. E nem sempre seremos atendidos em tudo o que pedimos. Entenda isso, meu irmão. Deus não é obrigado a satisfazer os nossos desejos. Ele atende os nossos pedidos, porque vê a nossa necessidade. Mas quantos pedidos têm levado o pedinte à ruína? A morte. Então não fica de cara fechada para Deus, não. Não fica com esse bico que você está com ele aí, porque até hoje Deus não te respondeu. Creia. Se você crê que o seu pedido é sincero e é verdadeiro e está dentro do propósito dele, persevere. E ele vai completar a boa obra com certeza. Não, peraí, deixa eu voltar uma coisa aqui. Que tem uma coisa aqui que é interessante. Olha o finalzinho do versículo. E Deus irou-se comigo por vossa causa, e não me escutou isso. Difícil isso aí? Talvez porque você não entendeu isso ali. Mas pode ter pastores, líderes, que não estão sendo respondidos por Deus por causa da sua igreja. Por causa da sua congregação. Isso é muito sério e muito profundo. Não adianta os líderes dessa casa serem bons, se você não for bom. Se você não estiver vivendo isso que você está ouvindo. Se você estiver fazendo ouvido de mercador. Antes, pelo contrário. Fala, eu vou ser melhor do que o meu líder, porque eu vou ajudá-lo naquilo que ele precisar.
Não fique só na dependência, meu irmão. Dê um passo a mais. Em que eu posso ser útil? Talvez essa seja uma pergunta que você pode fazer hoje para a liderança dessa casa. Eu gostaria de ajudar mais. O que eu posso fazer? Em que área eu posso trabalhar? Amém? E agora, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. Não é só para ouvir, não. Para cumprir. Não é só para conhecer, não. Para cumprir. A fim de que vivais e herdeis a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Muitas vezes não tem faltado o conhecimento da palavra, mas o desejo de viver e cumprir a palavra. Nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor nosso Deus, que eu vos mando. Precisamos ter cuidado para divergirmos em algumas situações, para não alterarmos os princípios bíblicos. Meu irmão, uma questão ou outra da Bíblia, talvez nós podemos ter um pensamento diferente. Mas eu não posso fazer uma doutrina segundo o que eu entendo. Eu não posso fazer uma religião segundo o que eu entendo. Eu não posso simplesmente ver um salão vago aí e o preço do aluguel tá bom, arriscar, eu vou abrir uma igreja aí, porque eu não combino mais com aquele pastor, o que ele prega não bate mais no meu coração. Espera aí, calma. Você já sentou? Já dialogou? Pastor Rabino, mestre, Roche, esse texto aqui eu estou entendendo desta maneira. E outro dia o senhor falou esse mesmo texto dessa maneira. Como que nós vamos fechar isso aqui? O que o senhor pensa e o que eu penso. Isso é diálogo, meu irmão. Diálogo. O diálogo sempre está aberto. Os questionamentos são normais. Então busque de Deus, aquilo que você precisa, para que nós possamos caminhar juntos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. É papel do líder ensinar com clareza as leis para seus ouvintes. É isso que eu estou tentando fazer nessa manhã. Talvez, mas é tanto slide. Não, mas eu faço questão. Além de ficar registrado, você vai ler, reler, pensar, repensar. É assim que funciona. Porque eu tenho uma responsabilidade. A liderança dessa casa tem uma responsabilidade de passar esses ensinos com a maior clareza possível. Porque nós também vamos prestar contas disso. Não é simplesmente usar um talite. Não é simplesmente fazer dele um chale de oração e eu andar sozinho. Aqui eu estou andando sozinho, debaixo dele. Mas não tenha dúvida de que todos vocês estão embutidos aqui. É isso que você precisa entender. Quando nós caminhamos com essa congregação juntos. Onde nós vamos? O Mateus agora está lá nos Estados Unidos. Mas quando ele fala, abençoa os meus irmãos da Heart Sion, onde você acha que você está? Junto com ele. Na oração dele. Sendo abençoado por ele. É assim que funciona, meu irmão. Amém? Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe. Quantos têm esquecido de sua experiência com Deus? Te peguei agora, hein? Não vou nem olhar muito, não. Que é para não achar, pastor, falou para mim, jogou direta. Meu irmão, não despreze a experiência que você teve com Deus. Moisés estava falando para um povo
que viu o monte tremer, viu o monte fumegar, viu labareda de fogo, ouviu voz. E é isso que Moisés está falando nesse versículo. Lembra quando nós estávamos lá em Horebe? Lembra o que aconteceu em Horebe? E eu falo a mesma coisa para você. Lembra quando no passado você não era nada? Lembra quando você estava perdido no passado? Seja em droga, seja bebida, seja sexo. Mas você teve uma experiência. Uma mão surgiu e te salvou. Alguém te tirou daquele caminho que era um caminho de morte. E só porque passou muito tempo você acha que esse caminho não funciona mais? Ou a palavra não funciona mais? Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Ai, todo versículo que tem esse contexto, principalmente eu lembro de Davi. Porque aqui não fala, guarda o vosso espírito agora. Meu irmão, no espírito, talvez você está zero bala. Você nasceu de novo, você não tem problema nenhum no relacionamento com Deus. Mas a sua alma, se eu pego fulano, se aquela pessoa cruzar o meu caminho. Isso não é espírito não, meu irmão. Isso é alma. Falta de libertação, mágoa, prisão ao passado, rebeldia, revolta. Tudo isso vem da alma. E acaba, muitas vezes, abrindo brecha no espírito. Mas a origem, alma, problemas mal resolvidos. Aí sim, só Rivotril, psicólogo, psiquiatra, para ajudar a esquecer, para dormir. Está vendo? Por isso que eu estava falando, às vezes o problema é espiritual. É você parar e falar, Senhor, eu preciso de perdoar fulano. Eu preciso de liberar fulano. E hoje a própria medicina já atesta aí, principalmente vários tipos de tumores estão relacionados com a alma. Então faça uma análise da sua vida, meu irmão. Se há alguma coisa te prendendo, te amarrando, esta manhã, neste dia, nesse Shabat de paz, Deus te trouxe aqui para você sair daqui livre. Amém. Livre, liberto. O Senhor vos espalhará entre os povos. E restareis poucos em número entre as gentes, onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e os acharás. Olha que coisa tremenda. Por isso que eu falei que a gente ia bater firme aqui hoje nos princípios. Os verbos que estão ali naquele texto, tentei traduzir um pouco. Quando ele diz lá, cadê? Não vem, não ouve. Não ouve, nem ouvem. Olha ali, ouvir quer dizer as preces e os sofrimentos. Ver a situação de cada um a qualquer momento e suas necessidades. Comer, isto é, aceitar o sacrifício que proporciona o perdão dos pecados. E cheirar, isto é, ter prazer com as atitudes e ações adequadas das pessoas. Estes são alguns dos atributos divinos ausentes nas estátuas. Muito sério isso aí. Chegar diante de Deus com algo que foi fabricado, diante de um Deus que ouve, cheira. O problema é que tem certos crentes que eles acham que eles foram criados por alguns textos estarem escritos dessa forma, que ele foi criado só para ficar de mão para cima adorando o Senhor.
Meu irmão, essa mão para cima só vai resolver se as suas atitudes aqui com o seu próximo estiverem sendo agradáveis diante dele. Por isso que João fala, se você não ama o seu próximo, se você fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Olha, João chega a colocar o nosso relacionamento com o próximo, no mínimo, no mesmo nível no relacionamento que devemos ter com Deus. Muito sério isso. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ah, a Torá te pegou. Talvez você pense, o que eu vim fazer aqui? Por favor, não saia correndo. Mas eu quero te dizer que você hoje também está ouvindo as mesmas palavras que Moisés disseram naquele dia. Os mesmos mandamentos, os mesmos princípios do chamado, da mezuzá, do tefilim, tudo. O que eu quero dizer com isso? Que a partir de agora, você não se passa por inocente mais diante de Deus. E eu cumpri o meu papel de ensinar, de transmitir, com a maior seriedade possível. Tenha certeza disso. Moisés agora repete ao povo os mandamentos. Querem ouvir os 10 mandamentos ou vamos parar por aqui? Então vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Olha que interessante. Ao invés de revelar seus atributos, Deus prefere lembrar seu feito em amor. Por quê? O escravo não tem liberdade, não cria, não se expressa, não tem dignidade. Além de sabermos que existe um Deus, o El Shaddai, o Criador, é preciso saber que Ele se importa conosco, quer nos ver bem, restaurados, e assim temos condições de amar o próximo como a nós mesmos. E isso sustenta os outros mandamentos. Meu irmão, eu já li, reli muitas vezes, durante vários anos esse versículo, mas este ano a ficha caiu de uma forma diferente. Deus não estava dizendo só, eu sou o Senhor vosso Deus. Não. Eu sou Deus que já fiz um feito na sua vida. Te tirei da escravidão. Te libertei da vida de pecado. Para você ser livre. Para você andar sem vergonha. Para você andar com a cabeça erguida. Para você andar de uma forma digna. Para as pessoas te verem como pessoas e não como objetos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu restaurei a sua dignidade. Você não está mais no Egito, ainda que esteja num deserto, mas você não está mais no Egito. Você não é escravo. Você é livre. Meu irmão, dia que nós entendemos isso com a profundidade que Deus tem para nós através dessa palavra, nossa vida muda. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que é em cima nos céus e abaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, e nem os servirás. Em Isaías, nós lemos aí, a guria mesmo, já tem a resposta. Deus nos desafia. A quem, pois, me assemelhareis para que eu lhe seja igual? Isso aí que você está trazendo, vamos fazer o seguinte, põe aí no chão, vamos ver se ele vai te carregar. Pede ele para abrir os olhos aí, piscar.
Deus é um só. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus que fala e faz. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Não foi sem propósito que Deus deu para Moisés o tetragrama. Ao dizermos seu nome, devemos ter consciência de como o fazemos. Meu irmão, chega desse negócio. Ai, meu Deus, esqueci isso. Ai, meu Deus. Espera aí, não vamos banalizar a coisa, não. Isso é muito sério. Esse Deus está atento a tudo, Ele ouve tudo e vê tudo. Então vamos ter consciência também de que ao pronunciarmos o seu nome, Ele vai nos ouvir. Guarda o dia de sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, pelo que o Senhor te ordenou que guardasses o dia de sábado. Esse aqui tem mais um princípio agora que pegou para valer. É aquilo que eu falei. Né? Tem uma denominação aí que ela é conhecida só por guardar o sábado, mais pela guarda do sábado. Você fala no sábado, todo mundo lembra. Ah! Nós estamos preocupados, meu irmão, com o princípio desse Shabat. O que esse Shabat quer dizer para nós? Olha ali, tem um pedacinho ali que nós não atentamos. Porque te lembrarás que foste servo, escravo, né, na terra do Egito, pelo que o Senhor te ordenou que guardasses o dia do sábado, para que neste dia nós possamos testemunhar que servimos a um Deus que nos liberta. Que nos dá um dia na presença dEle. Não para fazermos religião, não para não acender fogo, não fazer isso, não fazer aquilo. Para declarar que Ele julgou todos os deuses do Egito. E com mão forte nos resgatou. E nos faz caminhar de cabeça erguida neste mundo. Olha que princípio para o Shabat. Ah, mas será que eu não posso comer isso, não posso comer aquilo? Ah, será que eu não posso pagar a passagem do ônibus? Meu irmão, lembra a primeira coisa que você é livre. E busque nele a sua liberdade. Quebra as algemas. Ah, mas os seus discípulos estavam colhendo milho no Shabat. Que belo exemplo para nós. Eu não ia falar isso não, mas vou falar. Quando a Bida estava lá no hospital, com a situação muito difícil, aí uma pessoa que caminhou com a gente aqui bom tempo, aí informei e tal, virou e falou para mim assim, olha, amanhã não vai dar não, que é sexta-feira e meu marido vai trabalhar. Depois da manhã é Shabat. Por aí vocês já entenderam, né? A principal diferença entre Êxodo e Deuteronômio, ao se referir às tábuas nesse mandamento, não. Nas primeiras está lembra. Lembra do dia de sábado, está lá em Êxodo. Nessa agora, guarda. Olha que interessante. Moisés mostra que a ação de guardar está ligada à reflexão de lembrar. Se não observarmos o princípio de Shabat, faremos dele uma religião. Se nós não refletirmos sobre o que significa o Shabat para nós, sobre a importância do Shabat, sobre a necessidade que o nosso corpo tem de descansar, que a nossa mente tem de se desligar um pouquinho dos problemas deste mundo.
Se nós não refletirmos sobre isso, nós podemos até parar no Shabat, não trabalhar, mas isso não quer dizer que nós estamos descansando ou estamos cumprindo também um propósito de Deus através do Shabat. Guardar o Shabat é muito mais que um mandamento. A palavra Shabat vem da raiz shuv, que quer dizer retorno. Deus dá uma oportunidade de relacionar com Ele, como Adão antes de pecar. Quando podia desfrutar da sua santidade, através da santidade que Ele acrescentou a este dia. Vou até tomar água. Lembra Gênesis? Porque eu abençoei e santifiquei esse dia. Você pode jogar isso fora, você pode achar que não é para você, isso é só para os judeus. Lembrando que Gênesis ainda não tinha judeu nem gentio. Existia Adão e Eva. E uma serpente para perturbar. E lá, ele já disse, eu abençoei esse dia, para que nós possamos passar esse dia juntos. Só isso. Só isso. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem. Por quê? Eles te deram a vida. Isso aí já era suficiente para os filhos honrarem os pais. Numa geração que fala, eu não pedi para nascer. Quantos filhos têm dito isso? Eu não pedi para nascer. Em situações normais, te criaram, sustentaram, te ensinaram, preparando para a vida. Às vezes, tem situações que o relacionamento é difícil. Mas se cremos que Deus faz todas as coisas, por que Ele permitiu esses pais para você? Talvez para que eles sejam mestres para te ensinar o valor da vida. Nos erros deles, nos problemas que eles passaram, você pode fazer melhor. O problema é quando o filho vira e fala, meu pai me tratou assim, eu cresci na base de chinelada, de correiada. Ou meu pai não deixava eu fazer isso, por que eu vou deixar você fazer isso? Você tem que proibir ou impor um limite ao seu filho, porque você tem consciência de que aquilo é o melhor para ele. Não é porque você recebeu esse ensino, simplesmente. É diferente. Quantos filhos estão tendo a vida encurtada ou vivendo pessimamente por não honrar seus pais? E Deus, nesse mandamento, mostra sua preocupação com a qualidade de vida dos filhos. Muitas vezes os pais têm contribuído para a rebeldia dos filhos, também, ao não se tornarem exemplos e não impor limites aos filhos. Tem responsabilidade, pais. Não é só pôr no mundo. Não matarás. Talvez você pensou, mas isso é tão óbvio. Será? A vida nunca esteve tão sem valor como agora. Mata-se por nada. Impedir a morte também é não matar. Talvez você passe em frente a um acidente de trânsito e ainda não chegou ninguém, e a pessoa está lá e você fala, eu tenho medo de sangue. Mas é uma vida que está indo embora ali. Não impedir a morte também é pecado. Há tantos tipos de morte. E há a morte com essa pontinha, um pouquinho que ela sai fora, que eu bate lá em cima e lá embaixo, já matou um monte. Então não fique iludido aí que você está cumprindo esse mandamento, que você nunca pegou num 44, numa bazuca. Porque tem uma bazuquinha aí dentro, igual metralhadora.
Não adulterarás. Qual é o grande segredo para não adulterar? É criar uma relação de confiança, diálogo e prazer, onde não há espaço para outra pessoa. O problema é as brechas, meu irmão. Não adianta iniciar uma relação apostando nela, que vai dar certo. Porque onde não der certo, vai abrir brecha para procurar fora. Nem sempre o desejo é trair, mas é procurar aquilo que não se encontra no cônjuge. O elogio que não encontra no cônjuge, o conselho que não encontra no cônjuge, a referência que não encontra no cônjuge. Aí, a de fora ou o de fora vai chegar com uma palavra naquele momento, vai chegar com uma atitude. Até aí não houve pecado nenhum. Agora, o problema é que, às vezes, vai se tornando isso aí tão frequente e vai se criando uma dependência tão grande que, quando assusta, o laço está pronto. Não furtarás. Logo pensamos em dinheiro ou objetos, mas há tantos tipos de furtos praticados. Furta a dignidade de uma pessoa, furta a alegria da pessoa, furta o prazer de uma pessoa, furta a liberdade, a saúde, os planos. Ô fulano, estava pensando, senhor, estava pensando em... O que você acha de eu fazer isso? Ei! Esquece. Você não tem condição de fazer isso, não. Ontem teve uma pessoa lá em casa, ontem. Aí estava falando, né, que o tio chega lá e brinca com a filha dele e fala assim, mas você está ficando muito feia, menina? Ela fala assim, eu não sou feia, tio. Tá sim, está muito feia. Eu não sou feia. Meu pai fala comigo que eu sou bonita. Mas eu acho você feia. Não importa. Hoje mesmo ele falou comigo que eu sou bonita. Está vendo, meu irmão? Você pode matar ou você pode dar vida. Ela está sendo sustentada. E ela é bonita, não é feia, não. 10 anos. Você pode matar ou pode dar vida a uma pessoa. Não dirás falso testemunho contra seu próximo. Isso é uma questão de lealdade e sinceridade para com o próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Cobiçar significa desejar ou ter ambição. O querer algo não é errado, mas é errado querer isso às custas dos outros ou por causa de ciúme ou inveja. E os crentes estão com uma mania feia agora. Né? Você fala, não, mas gostei do seu carro bonito. Ih, tira esse gordo aqui, pastor. Que inveja, hein? Espera aí, calma. Eu estou te elogiando também do seu carro. Falar que seu carro é bonito é sinal que você teve bom gosto. Agora, não estou falando que eu quero o seu carro. Talvez eu vou comprar um assim. Mas não precisa ser o seu. Hoje mesmo eu brinquei com o pastor Jaime aqui. Quando eu crescer, eu quero ser elegante igual o senhor. O senhor não me amarrou, não, né? Eu estava com inveja da gravata do senhor. Agora, esse cabelinho é bonito, viu? Esse eu tenho que orar muito. Esse aí, se eu quiser, é inveja. Olha, olha, olha. Eu acho que eu vou até terminar com isso aqui. Nós vamos comparar agora os mandamentos. Os primeiros 5 com os outros 5. O primeiro, o que Deus falou? Eu sou o seu teu Deus que te liberta, que te salvou. Olha ali. Deus salva. E o 6º mandamento, não matar. Se Deus salva as pessoas, torna-se um contrassenso as pessoas matarem o próximo, sem a sua ordem. A vida é um bem precioso e deve ser preservada a todo custo. Deus único, com não cometer adultério. Olha, gente, o que vem aí? Ter mais que um Deus
sendo que só um é o verdadeiro e os demais provenientes de outros, é comparado ao adultério, onde só uma esposa é a verdadeira e as demais provenientes dos outros. As irmãs gostaram, né? Ouvi um amém ali, uns sorrisos aí lá, os homens preocupados. Não jurar pelo nome em vão, com não furtar. Furtar é se apossar de algo indevidamente. Jurar pelo nome é se apossar da confiabilidade inerente a esse procedimento, pois todos acreditarão. Se for feito em vão, estar-se-á apossando indevidamente, como em um furto. Já pensou a seriedade disso? Tem pessoa aí que você sabe que é o rei da mentira. Aí, para você acreditar naquilo que vai falar, você fala assim, você jura em nome de Deus? Pega a palavra, você põe a mão aqui. Obriga a pessoa a jurar em nome de Deus. E se o mentiroso estiver no exercício da sua mentira, ele está se apossando do nome de Deus. Gente, é por isso que... Olha o renovo desses 10 mandamentos hoje nessa paraxá. O sábado como testemunho da saída do Egito e não prestar falso testemunho. Ambos os mandamentos dão ênfase ao testemunho, alertando para que não sejam deturpados. E o último, honrar aos pais e não cobiçar. Os pais nos são impostos por Deus e devemos aceitá-los e, acima de tudo, honrá-los. Os bens materiais e o cônjuge também nos são dados por eles. Devemos aceitá-los e não cobiçar os dos outros. Amém? Olha, vou só passar. Não, peraí. Isso aqui eu acho que eu não posso deixar passar, não. Vocês aguentam 5 minutinhos? Então, peraí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo teu caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os seus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que esse texto quer dizer? Primeira coisa, rapidinho, Deus é único e não foi criado. Primeiro versículo da Bíblia fala, e criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em explicar de onde Deus veio, quando ele nasceu. Amar pode ser sentimento ou mandamento. Para amar a Deus, devemos procurar conhecê-lo e desfrutar de sua presença em todos os momentos e situações. A alma simboliza o mundo espiritual. Devemos direcioná-la na aplicação dos mandamentos, sendo capazes, se necessário, de nos sacrificarmos como tantos já fizeram ao negar a sua fé e a Torá. As posses falam do mundo material. Tudo o que possuímos vem de Deus e nos são confiados como verdadeiros mordomos de Deus para empregar também em boas obras. O coração simboliza as emoções. O amor a Deus e obediência à sua palavra nos darão equilíbrio para vivermos uma vida no temor do Senhor. É a obrigação dos pais ser exemplo para os filhos e ensinarem a conhecer e obedecer a Deus. Estar sentado em casa simboliza estar em segurança, não sentindo falta de nada. Daí a necessidade de estar reconhecendo a bondade de Deus e reafirmando a fé. Andar pelo caminho significa estar sujeito a adversidades e perigos. Por isso, devemos estar recorrendo a Ele. Ao deitar, significa terminar algo. Ao terminar um trabalho com sucesso, devemos ser gratos pelas bênçãos recebidas. Ao levantar, significa iniciar algo. Devemos colocar em suas mãos, pedindo a sabedoria e força necessária para sermos bem-sucedidos. O braço simboliza ação.
atar as palavras nele, vão direcionar nossas ações durante a vida. Entre os olhos, simboliza o cérebro, o entendimento. Nossas ações devem ser com entendimento, mas se não entendermos e crermos que é a vontade dele, é o suficiente. Os umbrais significam mudança de ambiente. Se mudarmos de casa ou de emprego, devemos pedir-lhe que nos acompanhe e devemos servi-lo da mesma maneira, não importa onde estivermos. Portões ou portas separam a casa da rua. Isso nos mostra que devemos ser da mesma maneira, tanto em casa quanto na rua, em relação à obediência e guarda à palavra de Deus. Os 10 mandamentos lidos hoje novamente, e o Shema constitui o alicerce dos demais estatutos e juízos que nos ordena a Torá como condição de sobreviver. É o último slide. Isso aqui, Israel, presta atenção, Israel nunca foi tão forte politicamente e nem militarmente na antiguidade, quanto seus inimigos egípcios, babilônios, persas, gregos e romanos. Mas sempre tiveram seu Deus e a Torá para vencer 2000 anos de sofrimentos e perseguições, sem fazer uso da espada muitas vezes. Pelo contrário, Israel está hoje muito mais forte do que os egípcios, gregos e romanos de hoje. Pode ficar de pé? Nós vamos terminar com esse slide. Por que tudo isso? Por que essa força da nação de Israel? Por que Israel abençoando praticamente todas as nações com a sua tecnologia, com seus avanços? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.